Era uma época em que eu vagava errante e com o estômago vazio por Cristiânia. Aquela cidade parecia ter uma estranha habilidade de enlaçar quem por ali passasse, recusando-se a deixar ir qualquer alma antes de lhe revelar seus segredos. Era cedo, e no quarto em que me encontrava ouvia as badaladas do relógio marcando 6 horas, enquanto a luz da manhã, ainda pálida, começava a dissolver as sombras. Do corredor vinham os ruídos de passos na escada, pessoas subindo e descendo, sempre num vai-vem que me chegava como um murmúrio distante. Ao lado da porta, o papel de parede improvisado, feito de páginas antigas do Diário da Manhã, exibia um aviso da inspeção de faróis e um anúncio onde o padeiro Fabiano Olsen, generoso, prometia pão fresco e macio. Eu abri os olhos e o primeiro pensamento que me assaltava era o de como arrancar ao dia qualquer coisa que fosse, um fiapo de alento que me reconciliasse com a existência. Os últimos tempos tinham sido duros. Um a um, vi os meus pertences desfilarem em direção à casa de penhores, sumindo como se nunca tivessem me pertencido. Cheguei a adoecer de tanta angústia, preso ao leito por dias, sem forças, nem mesmo para buscar a luz da janela. Às vezes, com um golpe de sorte, 5 coroas me vinham por uma crônica publicada num desses jornais da cidade. Mas era raro, tão raro que não ousava mais esperar por isso. Enquanto o dia clareava e os sons se multiplicavam, meu olhar retornava aos anúncios na parede. Li, com a mente já divagando, Senhorita Anderson, lavadeira, portaria à direita, e me vi perdido em devaneios. As horas se estendiam e quando o relógio bateu às 8, ergui-me e comecei a me vestir. Abri a janela. Diante de mim, um varal se estendia, trazendo o campo aberto ao meu alcance e, mais além, os escombros de uma forja ainda fumegante, onde 2 trabalhadores se esforçavam para remover a fuligem e a ruína. Apoiando os cotovelos no parapeito, inclinei a cabeça para fora, aspirando o ar fresco daquele dia límpido, anunciador do outono, uma estação tão sutil que parecia transformar o mundo sem que notássemos. A vida nas ruas despertava com um ritmo que atiçava em mim uma vontade incontrolável de sair, de fugir daquele quarto vazio onde o piso rangia a cada passo meu, num lamento incessante, de escapar das portas desprovidas de fechadura, do frio que me fazia enrolar as meias nos pés durante a noite para encontrá-las secas ao amanhecer. Havia, no entanto, um consolo modesto, uma cadeira de balanço forrada de veludo vermelho, que se tornara a minha cúmplice nas noites sem fim. Ali, embalado pelo movimento suave, eu sonhava, entregava-me aos caprichos da imaginação. Quando o vento soprava forte e as portas do térreo estavam abertas, o quarto se enchia de ruídos vagos, e as folhas do Diário da Manhã descolavam-se da parede, agitadas como mãos sem vida, que insistiam em se manifestar. Só Deus sabia se eu encontraria uma saída. Pensava comigo mesmo, já tão exausto das recusas e adiamentos que se acumulavam como peso sobre o meu corpo. Havia solicitado recentemente um posto de cobrador, mas cheguei tarde e para gravar era preciso depositar 50 coroas como fiança, uma soma que para mim parecia tão distante quanto a promessa de um novo recomeço. Esse obstáculo surgia como um inimigo oculto, frustrando qualquer desejo meu, por mais singelo que fosse. Foi assim também quando decidi me inscrever no Corpo de Bombeiros. Naquele dia, uns 50 homens se reuniram no vestíbulo, todos ansiosos para provar sua força e coragem. Demonstrávamos nosso ímpeto com socos firmes no peito, como se buscássemos afirmar algo mais que a própria virilidade. Então apareceu um homem corpulento que nos observava com uma gravidade imperturbável, apalpando os braços de cada um, medindo o vigor de cada candidato. Quando chegou a minha vez, balançou a cabeça e murmurou que eu não podia ser aceito por usar óculos. Retornei uma segunda vez, dessa feita sem óculos. Endireitei-me ao máximo, como se a rigidez da postura pudesse massacrar a miopia. Um homem aproximou-se novamente, o mesmo olhar, o mesmo sorriso que agora trazia uma ponta de ironia. Havia me reconhecido. E para agravar a situação, minhas roupas, gastas pelo uso incessante, denunciavam a penúria a que eu estava submetido. Eram como um pano fino cobrindo a nudez de um desesperado. Pouco a pouco, desfiz-me de tudo, a começar pelos pequenos bens que ainda possuía.
um pente, um livro que me servia de consolo nas horas solitárias. Nos dias de verão, seguia invariavelmente para o cemitério ou para o parque do palácio, onde me sentava para escrever. Escrevia sobre tudo e nada, tentando extrair das folhas de papel uma ideia que pudesse vender a algum jornal. Era um esforço contínuo e exasperante, pois muitas vezes rasgava o que havia escrito com grande esforço, julgando-o indigno. Quando conseguia terminar uma crônica, logo me lançava em outra, sem desistir diante das recusas dos editores. Dizia para mim mesmo, com uma teimosia quase pueril: uma hora vou acertar. E de fato, quando escrevia algo que julgava bom, ganhava 5 coroas por uma tarde. Acho que, mais que um retrato fiel da maioria dos artistas dessa terra, cuja obra, quando e ser reconhecida, só será numa geração futura, o que transcende no romance autobiográfico ou monólogo solitário é justamente a vitória do ideal do espírito humano sobre as necessidades da carne. Numa linguagem simples, de construções palpáveis, de um prosaico que todo leitor experimenta no cotidiano, não importa o país. Acho que existe mesmo uma ambiguidade proposital no título, Fome, que passou desapercebida pelos críticos. Ela, fome, não significa a carência descrita nas agruras da sobrevivência, mas o desejo inabalável de manter-se escrevendo, mesmo que utilizando ofícios de muleta. Numa época em que os reis e nobres não mais financiavam a arte para si, o mundo passaria a ser a tela e também a tinta. Estou falando do Prêmio Nobel de Literatura, um romance muito introspectivo, ao melhor estilo Dostoiévski, mas numa linguagem mais fluida, eu diria, do que do russo. Afastei-me da janela e molhei as joelheiras da calça com um pouco de água para disfarçar o brilho gasto do tecido. Coloquei no bolso o lápis e o papel de sempre, e saí. Desci a escada com cautela, evitando chamar a atenção da porteira, já que o aluguel do quarto estava atrasado havia 2 dias e eu não tinha como pagá-lo. Era 9 horas da manhã. As vozes na rua, os ruídos dos automóveis e o estrépito das chicotadas dos cocheiros formavam um coro estranho que enchia o ar, um zumbido constante que me fazia perceber a vida que pulsava ao meu redor. Fiquei parado, quase sem saber o que fazer. Senti a urgência do ar puro em meus pulmões e uma força oculta em mim, como se de fato pudesse erguer um carro com as costas. A estranha resignação que me acompanhava, misturada a uma despreocupação quase alegre, parecia operar milagres. Passei a observar os homens que cruzavam meu caminho. Depois encostei-me a uma parede e contemplei o desfile de automóveis, de rostos que iam e vinham, e me deixei levar por todas aquelas possibilidades que, por mais fugazes, ainda me faziam sonhar. Ah, se ao menos um dia tão radiante eu pudesse comer alguma coisa. O esplendor do sol me emocionava de tal forma que, por um momento, senti-me feliz. Sim, quase feliz, como se estivesse prestes a alcançar algo que jamais conhecera, a felicidade. À porta do açougue, uma mulher magra e de olhar cansado regateava o preço da carne. A cesta de vime pendia do braço como um peso esquecido. Mas foi o rosto dela que me atingiu, quando nossos olhos se cruzaram por um instante breve e incômodo. Tinha uma única fileira de dentes amarelos, finos e agudos, que emergiam das gengivas como lâminas de marfim encardido. Uma sensação de mal-estar se insinuou em mim, quase sem aviso. Era como se a figura dela, com sua boca meio deserta, abrisse um vazio no meu próprio estômago. Apressado, desviei-me para o bazar, buscando a fonte de água no fundo do corredor. A água era fria e descia pela garganta com certa aspereza, mas acalmava um pouco o incômodo. Do lado de fora, o relógio da torre marcava 10 horas, e eu me lancei à rua com o abandono dos que nada têm a fazer. Seguia sem direção definida, cada esquina sendo uma decisão adiada. Gostava de perder-me na leveza daquela manhã, fundir-me aos passantes anônimos, sentir a cidade pulsar em volta, sem que eu precisasse responder ao chamado de ninguém. A luz era tênue, aquecendo a pele de um jeito que fazia esquecer por um momento qualquer sombra interna. Adiante, vi o espelho coxo que andava desde o início à minha frente.
Seus passos eram lerdos e irregulares, como se cada movimento precisasse vencer uma resistência invisível. Na mão trêmula levava uma cesta que oscilava no ritmo do esforço para seguir em frente. A respiração dele chegava até mim, ofegante, como se quisesse que eu sentisse o peso de cada passo. Mas eu o segui sem intervir, a certa distância, apenas observando. Hans Pauli apareceu no fim da rua e me saudou com um aceno rápido. Passou apressado, sem esperar por mim, e eu também não tinha nada a lhe pedir. Ao contrário, pensava justamente em devolver-lhe o cobertor que havia emprestado semanas atrás, uma dívida modesta, é verdade, mas que me incomodava. Talvez, pensei, se o dia me fosse favorável, eu pudesse escrever alguma coisa que me rendesse ao menos 10 coroas. Um artigo sobre os crimes do futuro, ou sobre a liberdade da vontade. Sentia uma urgência crescer dentro de mim, uma impaciência para despejar as ideias no papel, para preenchê-lo com alguma ordem. Mas o velho continuava à minha frente, obstinado em seu andar trôpego. Cada passo dele era um eco que eu não conseguia afastar. O seu esforço se arrastava pela rua com uma insistência que me consumia, como se ele soubesse que com sua presença roubava meu alento. Minha despreocupação, que antes coloria a manhã, foi sendo substituída por uma irritação que se espalhava, corroendo a luz ao redor. Era como se o velho fosse uma figura destinada a cruzar meus caminhos, uma sombra grotesca que me arrastava para um labirinto sem saída. Chegamos ao fim da rua, e eu, tomado por uma súbita exasperação, parei em frente a uma vitrina, fingindo observar os objetos lá dentro, apenas para deixá-lo passar. Esperei alguns minutos e, ao retomar o passo, lá estava ele, firme e constante à minha frente. Sem pensar, aproximei-me e toquei-lhe o braço, com uma palma leve no ombro, como quem desperta um sonâmbulo de um sonho persistente. Nossos olhares se cruzaram. O velho, com a cesta pousada no chão, ergueu os olhos para mim e disse, com a voz já enfraquecida pelo tempo: "Pode me arranjar um níquel para um pouco de leite?" A escolha não podia ser melhor. Enquanto procurava nos bolsos, um sorriso irônico se desenhou em meus lábios. "Leite, é? E uns trocados. Muito bem. Mas veja bem, o dinheiro anda meio escasso. E quem me garante que você está mesmo com fome?" Ele respondeu num tom pausado, como quem já cansou de repetir a mesma história. "Não como nada desde ontem. Não tenho um tostão e não consegui trabalho." "E você faz o quê? Operário?" "Sim, senhor. Sou pespontador de sapatos." "Pespontador", repeti, saboreando a palavra como se ela me fosse nova. "Isso mesmo. Prespondo sapatos e, quando é o caso, faço um ou outro par." Balancei a cabeça, indicando que havia entendido, e disse: "Espere aqui um momento." E, sem me demorar, caminhei rapidamente até um prédio próximo. No segundo andar, eu sabia, havia uma casa de penhores. Nunca havia entrado lá, mas conhecia bem o endereço. Subi as escadas e, sem hesitar, despi o colete e o dobrei, com cuidado antes de colocá-lo no balcão. O homem, atrás do balcão, olhou-me com uma expressão fria. "Uma coroa e 50. "Feito", respondi. Se a necessidade não fosse tanta, não deixaria por esse preço. Com o dinheiro em mãos e a cautela guardada no bolso, saí com um espírito mais leve. Não só havia resolvido o problema imediato, mas já me imaginava a saborear um almoço digno. E ainda tinha um artigo sobre os delinquentes do futuro para terminar a noite, algo que certamente me renderia mais de 10 coroas. A vida parecia ter tomado uma nova cor, e apressei-me a voltar ao velho. Ao entregar-lhe o dinheiro, ele o aceitou, mas algo em seu olhar me incomodou. Seus olhos iam e vinham, fixos nas joelheiras gastas das minhas calças. Senti um calor subindo pelo rosto, uma mistura de raiva e constrangimento. Que ousadia! Ele pensava que eu era tão miserável quanto aparentava. Desconhecia de que eu estava prestes a concluir um artigo que me renderia muito mais do que aquela mísera coroa. Que eu não temia o futuro, pois sabia como driblá-lo. Encolhi os ombros com desprezo e olhei nos olhos. "E então, velho, você tem por acaso o hábito de examinar as joelheiras do que lhes estendem as mãos?" Ele recostou a cabeça contra a parede, fechando os lábios com força, como se algo se debatesse em seu espírito. Devolveu-me o dinheiro sem dizer palavra. Um lampejo de indignação atravessou-me. Arremessei as moedas para ele com um pontapé.
O que pensa você? Que eu ignoro a miséria? Falei com a voz quase a explodir. Talvez, de fato, eu lhe deva essa coroa. Há dívidas que a gente nunca paga. Mas saiba que por hora eu ainda estou de pé. O dinheiro é seu. É seu dever aceitá-lo. Só não espere que eu aceite qualquer agradecimento. E virei-me de costas com um adeus seco preso nos lábios. Consegui me livrar daquele homem coxo e insistente e a sensação de liberdade era palpável. Desci novamente pela rua sem pressa e me detive diante de uma casa de pasto. Pela vitrine via-se um verdadeiro banquete exposto. Decidi entrar e me abastecer do que era necessário. Um pão e um pedaço de queijo, pedi, colocando a meia coroa sobre o balcão. Tudo isso por pão e queijo? Respondeu a mulher, sem sequer me olhar, a voz embebida de ironia. Sim, 50 cêntimos por tudo, confirmei, mantendo um tom calmo. A mulher, velha e corpulenta, entregou-me o que eu havia pedido e eu, num gesto de cortesia, desejei-lhe bom dia antes de sair apressado em direção à rampa do palácio. Subi até o parque, onde encontrei um banco vazio, só para mim. Sentei-me e comecei a mastigar o pão e o queijo com avidez. Que prazer era aquele, simples e quase esquecido. Fazia tanto tempo que meu estômago não se alegrava com um almoço tão modesto e ao mesmo tempo tão farto. Aos poucos, uma calma profunda foi se instalando em mim. A mesma serenidade que só vem depois de chorar intensamente. Minha mente, antes aturdida, parecia se fortalecer. Já não me bastava redigir um mero artigo sobre os delinquentes do futuro, que no fim das contas nada mais seria do que uma variação sobre o curso da história. Sentia-me de repente capaz de enfrentar qualquer desafio. Resolvi então lançar-me à elaboração de um tratado em 3 partes sobre o conhecimento filosófico. Já me imaginava reduzindo a pó os sofismas de Kant. Foi quando estendi a mão ao bolso à procura do lápis. Só então percebi o lápis. O lápis ficara na casa de penhores, esquecido no bolso do colete. Santo Deus, que contratempo! Soltei uma praga, depois outra, e levantei-me do banco, tomado por uma raiva súbita. O parque estava deserto e silencioso. Ao longe, na casa de campo do rei, 2 meninas puxavam um carrinho. Não se via sinal de outro ser humano. Eu andava de um lado para o outro, furioso, pensando na ironia da situação. Ser impedido de escrever um artigo importante por causa de um lápis barato. Mas por que não voltar à casa de penhores? Ainda havia tempo para concluir algo de valor antes que o parque se enchesse de gente. Quem sabe aquele lápis poderia selar o destino da minha tentativa. Talvez até influenciar a felicidade de muitos. Convencia-me de que minhas palavras tinham a missão de iluminar a juventude. No entanto, pensando melhor, percebi que Kant não precisava ser o centro da questão, nem Renan, o velho cético. Havia outros rumos a considerar. A redação daquele artigo me impunha exigências desconcertantes. A renda do quarto ainda por pagar, o olhar crítico da senhoria, toda vez que eu passava por ela na escada, pela manhã. Tudo isso amargava meus dias e invadia até mesmo os instantes mais leves, em que por breves momentos a sombra da tristeza não me alcançava. Algo precisava mudar, e decidido deixei o parque rumo à casa de penhores para buscar o lápis. Ao descer a rampa, cruzei com 2 jovens. Ao passar por uma delas, rocei-lhe o braço de leve. Virei-me para observá-la melhor. Tinha um rosto perfeito, levemente pálido. Ela corou de repente, tornando-se ainda mais bonita. Não sabia ao certo o que causara aquilo. Talvez uma palavra vinda de algum transeunte ou um pensamento secreto, ou teria sido o toque acidental do meu braço. Seu peito subia e descia, inquieto, enquanto ela fechava a sombrinha com um gesto nervoso. O que significava aquilo tudo? Detive-me por um instante, permitindo que ela passasse à frente. Naquele momento, qualquer movimento me parecia impossível. Estava perturbado demais pela estranha situação em que me encontrava. Uma indisposição incômoda tomava conta de mim, um aborrecimento surdo, consequência tanto da história ridícula do lápis quanto do efeito que o modesto almoço provocara em meu estômago vazio. E agora? Como se tudo isso não bastasse, aquele encontro inesperado lançava sobre mim um pensamento novo, inquietante. Surgiu um prazer perverso. A vontade de atormentar aquela bela desconhecida, de amedrontá-la, persegui-la, de incomodá-la de qualquer maneira. Resolvi segui-la, aproximando-me o suficiente para que ela percebesse minha presença. Passava ao seu lado e voltava-me abruptamente para encará-la nos olhos com uma ousadia que até a mim surpreendia.
Numa dessas vezes, ao me aproximar, brotou em minha mente uma palavra que eu jamais ouvira antes, uma exclamação absurda e fantasiosa. Ilayali! Decidi então interceptá-la. E num tom firme disse: A senhora perdeu seu livro. Meu coração batia violentamente ao pronunciar essas palavras. Meu livro? Ela repetiu, voltando-se para a amiga com uma expressão de perplexidade. E seguiram em frente, como se nada houvesse. Aquela rejeição apenas atiçava a minha maldade. Sentia-me ciente da estupidez do que fazia. Mas era como se estivesse preso a uma corrente invisível, uma obsessão crescente, que me arrastava sem que eu pudesse prever até onde. Quanto mais tentava convencer-me de que meu comportamento era irracional, mais intensamente eu a perseguia. Fazia caretas tolas, a ponto de, por 2 vezes, quando ela passou por mim, soltar um som gutural, uma espécie de uivo. Numa dessas ocasiões, ao passar à frente dela, notei que me observava. Nossos olhares se cruzaram e senti o rosto arder de vergonha. Algo se modificou dentro de mim naquele instante. Fui tomado por uma doçura inesperada, um sentimento vago, que me fez questionar se ainda era o mesmo homem que, minutos antes, se entregava a uma mania tão absurda. Logo depois, as 2 jovens entraram numa livraria. Esperei-as do lado de fora, fingindo observar a vitrine. Quando saíram, aproximei-me novamente e repeti: A senhorita perdeu seu livro. Como? Que livro? Perguntou ela. Agora com uma nota de angústia na voz, voltando-se para a amiga. Você sabe de que livro ele está falando? As 2 pararam, hesitantes. A confusão que via nos olhos dela me causava uma satisfação cruel. Era evidente que não compreendia minha intimação absurda. Não trazia livro algum. Mesmo assim, ela começou a tatear os bolsos, olhar para as mãos, inclinar a cabeça de um lado para o outro, como se buscasse encontrar algum sentido no que eu dizia. O rosto franzido pela perplexidade, os pequenos olhos assustados, o rubor que lhe coloria as faces. Tudo isso me fascinava. Cheguei a imaginar que até os botões do vestido, pequeninos e pálidos, pareciam olhos arregalados e inquietos. Não me dê atenção, disse a amiga em tom de desaprovação. Esse homem está bêbado. Não vê que ele não está em seu juízo? Com a inconsciência que me dominava naqueles momentos, presa das mais misteriosas e contraditórias influências, continuei a segui-la. Dessa vez, porém, sem mesmo me aperceber, não as importunei. Um canzarrão pardo com nia coleira nova de prata atravessou a rua correndo. Mais adiante, num segundo andar, uma rapariga de pé sobre uma janela limpava umas maçanetas. A minha atenção pousava-se assim sobre tudo o que me rodeava. Uma inesperada serenidade me dominava o espírito. Notei no chapéu das 2 mocinhas o mesmo pássaro azul e no pescoço laços de seda idênticos. Continuaram andando até a casa de música Eisler, onde se detiveram conversando. Eu parei também. Depois, retrocedendo, voltaram pelo mesmo caminho e, passando diante de mim, dirigiram-se diretamente para a praça de St. Olof. Durante todo esse tempo, acompanhei-as de perto, quanto me foi possível. Uma das vezes, voltaram-se ambas para mim e lançaram-me um olhar de temor e curiosidade. Contudo, não lhes notei no rosto nem aborrecimento nem pesar, e aquela tolerância perante as minhas impertinências deixou-me vermelho de vergonha e obrigou-me a baixar os olhos. Já não pensava em aborrecê-las, mas apenas em acompanhá-las, num sentimento de cordialidade submissa, sem perdê-las de vista até que desaparecessem aonde quer que fosse. Chegaram finalmente ao número 2, uma esplêndida casa de 4 andares, e entraram no portal. Encostei-me ao poste de um lampião, ouvindo o ruído dos meus passos na escada. Ao chegarem ao segundo andar, pararam. Nesse momento, afastei-me do poste e olhei para as varandas. Passou-me então algo de extraordinário. Correram-se as cortinas, abriram-se as vidraças, uma cabeça apareceu por entre um halo de luz e 2 olhos fulgurantes pousaram sobre mim, ardentes, apaixonados. Liu! Murmurei, sentindo-me enrubescer perante aquela expressão. Mas por que não chamava ela alguém para defendê-la do importúnio? Por que não me atirar à cabeça a primeira coisa que encontrasse à mão? Por que não mandava alguém para que me escorraçasse como um cachorro? Encaramo-nos fixamente durante 1 minuto, olhos nos olhos. O nosso pensamento voava da varanda à rua e vice-versa. No entanto, não pronunciamos palavras. Por fim, voltou para dentro e um estremecimento sacudiu os meus sentidos. Vi-lhes as costas sumirem-se na sombra.
o demorado e apaixonado olhar, o gentil adeus que julguei perceber, naquele neve encolher de ombros, tudo que eu sentia em mim, transfundido no meu sangue, ritmado nesse momento por uma triunfal alegria. Finalmente afastei-me. Custava-me imenso sair dali e hesitava em voltar de novo até perto da varanda. A obsessão desse desejo punha-me cada vez mais nervoso e desassossegado. Talvez ela estivesse naquele momento vendo todos os meus movimentos, e a ideia de ser observado numa tal excitação se me tornava insuportável. Por um supremo esforço de vontade resolvi afastar-me definitivamente. As pernas começaram a tremer-me e os passos, na ânsia de se alongarem, atropelavam-se. A fim de me acalmar, sacudi os braços, a cabeça, o corpo, tudo em vão. Depois julguei sentir sobre a nuca os olhos curiosos dos transeuntes e instantaneamente recuperei a serenidade. Dobrando a primeira esquina, encaminhei-me para a casa de penhores com o fim de reaver meu lápis. O prestamista não opôs nenhuma dificuldade em me devolver. Entregou-me o colete, dizendo-me que o procurasse eu mesmo. Encontrei nos bolsos, além do lápis, 2 cautelas de penhores das quais me esquecera. O bom homem olhava-me cada vez com maior curiosidade.